chuva diferente agora está inundando essa igreja. Queridos irmãos, eu vou tentar pregar hoje aqui, mas só Jesus sabe como está a minha garganta. Eu vou tentar isso, água, bastante água, porque a lubrificar. Acharam Mateus 7? Acharam Mateus 7? Mateus 7, versículos 15 e 16. Olha o que Jesus fala aqui. Quem crê na palavra? Amém. Quem crê na palavra? Amém. Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós. Diga, vem até onde estou. Como? 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 De quê? De quê? De quê? Quais são as suas intenções? Olha aí, mas interiormente são o quê? São o quê? São o quê? 16. Pelos seus frutos? Pelos seus frutos? Pelos seus frutos? Pelos seus frutos? Toda a igreja, pelos seus frutos? Jesus pergunta, porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figo de ervas daninhas? Porventura? Já que Jesus está fazendo perguntas, eu gostaria de começar aqui na minha palavra introdutória fazendo algumas observações. Eu vou trazer uma palavra para a igreja sobre a ovelha versus lobos. Quem eu sou? No seio da igreja. A ovelha versus lobo. Quem eu sou no seio da igreja? Olha para o irmão que está do seu lado. Pode olhar, olha. Esse irmão, essa irmã que você acabou de olhar para ela, tem aparência de lobo? Parece com lobo? Tem características de lobo? Sim ou não? Como eu identifico? Verso 16. Pelos seus frutos? Pelos seus frutos? Diga as suas ações. Identifica quem ele é. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O que eu vou falar para vocês é ciência. A sua roupa identifica parte do seu caráter. Vou repetir. A sua roupa identifica parte do seu caráter. Isso é ciência. A sua maneira de falar identifica parte de sua posição social. Vou dar um exemplo aqui. Existem duas formas de você identificar quem é pobre. Ou ele é pobre ou tem problemas auditivos. Por exemplo, quando você ouvir uma pessoa falando alto, ou ele tem um problema auditivo ou é pobre. Isso é ciência. Como eu vou saber que ele é pobre? Perguntando onde ele mora. Se ele mora no Alphaville, eu vou saber e já bater o martelo que ele tem problema auditivo. Você está entendendo? As verdades são buscadas através destas questões. Por exemplo, se você perguntar para um advogado criminalista a respeito de uma vítima que faleceu, ele vai se basear, ele vai montar a sua defesa baseada em dois argumentos. Primeiro, tempo e espaço. Tempo, quando foi, que dia foi, que hora foi, qual mês, se foi na semana. Tempo, espaço, onde foi, se estava deitado, se estava em cima de alguma coisa. Espaço físico, espaço geográfico. Então ele vai montar a sua teia de defesa baseada em tempo e espaço. Se você perguntar para um psicanalista forense, ele vai identificar a personalidade da pessoa, se a pessoa é tendenciosa a ser um sociopata ou não, se a pessoa tem um juízo perfeito ou não, de acordo com as características, de acordo com as posições. Quando Jesus diz assim, você vai identificar o falso crente, você vai identificar o verdadeiro crente através de suas ações. Pelos seus frutos os conhecereis.
Não é pelo falar. Ninguém identifica um outro simplesmente pelo falar, a menos que você tenha, ou seja, especialista na área. E mesmo assim você precisa ainda de algumas coisas para você chegar ao diagnóstico. Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que são ou que estão passando por depressão. Ah, porque o fulano está trancado dentro do quarto e ele está depressivo. Isso não é depressão. Para que seja diagnosticado com depressão, é preciso ter uma lista. Um só item não identifica, não qualifica a pessoa como ser depressivo. É preciso ter mais na lista para qualificar, para diagnosticar uma pessoa depressiva. Então, o que é que o analista, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o que é que ele vai fazer? Observar, ouvir você e observar o seu comportamento, para chegar a um denominador comum a respeito dos fatos que no momento são apresentados. Quando Jesus, no versículo 15, ele diz assim, cuidado. Em outras versões, não fala cuidado. Outras versões mandam você ser cauteloso. E a palavra cuidado e ser cauteloso aqui no grego é você usar a tua mente para entender a respeito de quem a pessoa é. Perceba que a analogia que Jesus usa aqui, ele usa a analogia da ovelha e do lobo. Diga a analogia da ovelha e do lobo. Ovelha e lobo. Ovelha e lobo. Por exemplo, no versículo 15, Jesus fala, cuidado com os falsos, diga falsos, profetas. Diga falsos profetas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quanto a pastor desta igreja. Não acreditem que eu sou o homem de Deus. A menos que eu prove. E eu não estou falando provar a luz disso aqui. Porque eu posso trazer para você um lindo esboço, um lindo discurso com base em pesquisa. Mas e a minha vida? Está pautada aqui? Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso rodopiar, eu posso pular aqui, eu posso falar em línguas. Isso não me identifica que eu sou crente. Aqui no contexto nós vamos ver pessoas, presta atenção, pessoas, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos conhecerei, nem todo que me diz Senhor, Senhor, diga, Senhor, Senhor. Você que está falando de um verdadeiro seguidor, sim ou não? Quem diz Senhor, Senhor, quem tem Deus como Senhor, eu tenho Deus como Senhor, eu sou crente. Se identifica uma pessoa que é verdadeira, sim ou não? Sim ou não, igreja? E o cara falar em língua, diz que ele é crente? Mas está aqui, Jesus diz assim, interessante que Jesus diz assim, vai existir pessoas naquele grande dia que dizem assim, Senhor, eu não curei em teu nome. Irmão, cura divina é algo extraordinário. Eu expeli demônios em teu nome. Sabe o que é expelir demônio, irmão? Sabe o que é expulsar demônio? E o que Jesus está dizendo é o seguinte, preste atenção, nem todo que expulsa demônio, nem todos que falam em línguas, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, nem todos que são batizados com o Espírito Santo, nem todos que usam artifício, nem todos são de fato filhos de Deus. Interessante que Jesus apartado, eu nem conheço vocês. Olha para cá. Estamos falando de Jesus. É certo, eu entendo que isso aqui é uma figura de linguagem quando Jesus disse, eu não te conheço. Uma figura de linguagem, chamada de uma figura hiperbólica. Mas, a questão é a seguinte, o que o Jesus está querendo dizer é o seguinte, quando eu não te conheço, você não faz parte do que eu ensinei, do que eu usei meus filhos para você fazer. Quer um exemplo? Quem Jesus disse que eu sou filho de Deus? Olha, preste atenção. Versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Você pode cantar, você pode falar em línguas, você pode vir à igreja, você pode frequentar igreja, você pode se vestir como crente, usar perfume de crente, tapar o Senhor de crente, glória a Deus de crente, pular como crente, cantar como crente. Mas Jesus diz assim,
mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Diga, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, estes são verdadeiros. Você só pode identificar o homem de Deus se você tiver conhecimento da palavra. Sabe por que a maioria do povo de Deus, interessante é que Deus usa o profeta Oséias, capítulo 4, e diz assim: o meu povo perece por quê? Falta de quê? Não é oração não. É falta de? Quando eu estou desprovido de conhecimento, irmão, eu não tenho capacidade, habilidade, especialidade para identificar quem é verdadeiro e quem é falso. Eu vou engolindo tudo. Eu vou recebendo tudo. Então, para que eu saiba quem é verdadeiro e quem é falso, eu preciso usar a Bíblia Sagrada. Mas antes eu quero fazer algumas observações aqui nessa palavra introdutória. A primeira observação: ir à igreja não dá legitimidade a alguém ser cristão. Ir à igreja não dá legitimidade a ninguém. 2. Se vestir como cristão não dá legalidade e legitimidade a ninguém ser cristão. 3. Ter uma Bíblia e levá-la à igreja não dá legitimidade a ninguém de que ela é cristã. 4. Pregar a palavra de Deus ou mencionar o nome de Deus não dá autenticidade à pessoa que ele é um homem de Deus. 5. Ter títulos ministeriais, inclusive pastor, apóstolo, bispo, sei lá o que, não dá credibilidade e nem autenticidade que ele é um verdadeiro homem de Deus. Ter a aparência de ovelha não faz dela uma ovelha. Quem está entendendo isso? Ser parecido com o trigo não faz dele trigo. Operar milagres em nome de Cristo não faz dele um autêntico profeta. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que estavam acontecendo e que aconteciam no mundo antigo e que hoje acontecem pelo mundo espalhado pelo mundo afora. Põe aqui no telão, por favor, Jeremias 5:31. A Bíblia diz que quando Moisés foi falar com o faraó a respeito do Deus que havia o enviado para libertar o seu povo cativo no Egito, a Bíblia diz que Deus havia dito para Moisés que Deus usaria ele através de sinais. Amém? A Bíblia diz que quando Moisés ele chega para Faraó para conversar com o Faraó, perto de Faraó estavam os magos, os bruxos, digamos assim. E aquilo que Moisés fez, parte eles fizeram também. E não significava dizer que eles eram verdadeiros profetas de Deus. No mundo antigo, grandes bruxos, grandes magos, reis eram rodeados de grandes magos, de grandes bruxos, de grandes profetas. No mundo antigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Existiam reis, inclusive reis de Israel, que eram rodeados de falsos profetas. Acabe tinha 850. Quantos? Ou quantos? 850 ao seu serviço. E eles faziam, entre aspas, milagres. Assim como os bruxos e magos do mundo antigo. Na Mesopotâmia tinha muito. Na grande Babilônia tinha muito. No Egito tinha muito. Eles conheciam as artes mágicas. E muitos deles eram usados pelo poder do demônio. O demônio opera milagres. A pergunta é: como identificar? Um verdadeiro cristão não é conhecido pelos seus títulos ou talentos. Um verdadeiro cristão não é conhecido por pregar a palavra ou cantar em nome de Deus. E muitas vezes fazer coisas ao ponto das pessoas dizerem assim: é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Eu conheço pastores, irmão, que terminam de pregar e vai para motel com outras mulheres. Eu conheço cantores do mundo gospel que está aí, que vocês conhecem também, não vou dar nome aqui, que quando saem ficam com outros homens. Irmão. E quando estoura, isso aí já vem há anos. Conheço pessoas que fazem coisas no culto da igreja,
E você diz assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E não é. Jeremias 5,31. Os profetas profetizaram falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Diga, e é o que deseja o meu povo. O que é que o povo gosta? Safadeza espiritual. Eu posso jogar aqui uns meio quilo de profecia aqui para alguns aqui e depois pedir um pix. Eu posso usar alguns artifícios do meio evangélico, entre aspas, do meio gospel, e conseguir enganar alguns, principalmente os incautos na fé, principalmente os emocionalmente fragilizados. O que eu vou mostrar para vocês aqui foi o que Jesus me revelou. Eu até então não tinha parado para pensar sobre o que eu vou apresentar aqui para vocês. Quando Jesus fala da analogia da ovelha e do lobo, irmão, eu nunca tinha, olha que eu estou na igreja há alguns anos, eu nunca tinha preparado para pensar sobre isso. Por que Jesus manda eu olhar para o lobo? Quando o Senhor colocou esse desejo no meu coração, por que Jesus manda eu olhar para o lobo e por que Ele manda eu olhar para a ovelha? Quando o Senhor mandou eu olhar para o lobo, colocou esse sentimento no meu coração para olhar para o lobo e fazer uma pesquisa sobre o lobo, na medida que eu ia pesquisando, eu parei para pensar sobre um fato que até então eu não tinha pensado e às vezes a gente passa despercebido. Quem criou o lobo? Diga, quem criou o lobo foi Jesus. Paulo disse, nada do que foi feito se fez senão por intermédio dele. Diga, quem criou o lobo foi Jesus. E Jesus colocou no lobo características que eu vou apresentar para vocês aqui. Por que Jesus não usou a figura do leão? Por que Jesus usa a analogia do lobo e da ovelha? Então deixa eu começar dizendo para vocês algumas características do lobo para a gente entrar nessa questão. Escute bem o que eu vou falar para vocês. O lobo. Quem é o lobo? Eu acredito que depois de hoje você vai pensar muito a respeito do lobo. Quem é o lobo? Existem mais de 30 espécies de lobo em várias partes do mundo. Quantas? Mais de 30, diga mais de 30. Eles podem chegar a 2 metros de comprimento, da ponta do rabo à ponta do focinho, e 90 centímetros de altura, e pesar até 75 quilos. Tem lobo que pesa 8 quilos, 12 quilos. Tem uns que chegam, principalmente alguns lobos ali na Rússia, já foi catalogado de lobos. A pesquisa de lobos que chegaram a mais de 80 quilos. Imagina um monstro desse. Mas, calma aí. O seu cérebro é 30% maior e mais desenvolvido do que um cão comum. Se tu acha que o teu cachorro é inteligente, imagina 30 vezes mais. Seu olfato é 10.000 vezes mais potente do que o dos humanos. Se tu acha que tu consegue aqui alguém façando churrasco lá na praia, tu diagnosticar se é picanha, se é linguiça, se é peixe frito, imagina um lobo. Escute o que eu vou falar. Estão assando aí e é peixe. Sardinha. O do lobo, o olfato do lobo é 10.000 vezes mais potente do que o olfato dos humanos. Eles podem, preste atenção, identificar uma presa a 5 quilômetros de distância. Quantos? 5. Ou seja, daqui a entrada da Serviluz. Estamos aqui, lá na entrada da Serviluz. Eu acho que lá no posto, não é, Fernando? Acho que lá dentro do posto, acho que é 5 quilômetros daqui para lá. No Mucuri, daqui para o Mucuri a pé 8. Na entrada do posto, eu acho que é 5 quilômetros. Imagina um lobo aqui e ele conseguir identificar que tem uma presa a 5 quilômetros de distância.
Calma aí. Os lobos percorrem 76 quilômetros em 12 horas e correm a 65 quilômetros por hora quando está em perseguição, e vai perseguindo a presa 20 quilômetros. Ele não desiste facilmente. 20 quilômetros é daqui na Barra do Ceará. Imagina a presa correndo e ele aqui pode correr. Corra. Corra. A sua visão é adaptada para o dia e para a noite. Diga, a sua visão é adaptada para o dia. Ele é uma máquina de guerra, tanto pela manhã quanto à noite. A sua visão não interfere em nada. Ele enxerga tão bem pela manhã quanto à noite. O diabo te vê tão bem pela manhã quanto à noite. Eu vou entrar aqui, você vai entender aqui. Preste atenção, eles andam em bando. Diga, eles andam em bando. É o que a gente chama de alcateia. E o bando é liderado pelo lobo alfa e a loba alfa, o casal. Os lobos dominam mais pela força da personalidade do que pela força bruta. É incrível. É incrível. Eles não. A face dele diz o que ele quer. A face. O comportamento dele diz o que ele quer. E todos os membros da alcateia sabem o que ele quer dizer. Alguém aqui, só os mais velhos, é daquela geração de quando os pais estavam na sala sentados e o menino queria entrar na sala, ou queria passar pela sala, e o pai olhava para ele, só olhava, não dizia nada. E o filho já sabia que o pai queria dizer. Alguém é dessa geração? Levanta a mão só os mais velhos aí, porque essa geração de hoje não sabe o que é isso não. Essa geração de hoje é daquelas que os pais estão conversando, os filhos chegam e, se duvidar, interferem na conversa e diz ainda na cara de todo mundo, na cara do pai, assim, está mentindo. Para de mentir, pai. Faça isso com a geração passada. O lobo alfa olha para os demais da alcateia e eles entendem através da sua face o que ele quer dizer. E ai dele se infringir uma norma estabelecida pelo lobo alfa. Eles são, deixa eu dizer uma coisa para você, eles são extremamente, é um dos predadores mais mortais do planeta e mais inteligente do planeta. É uma máquina de guerra. Jesus fez uma máquina de guerra. O leão na frente dele é fichinha. De tão inteligente que os lobos são. Deixa eu dizer uma coisa mais sobre o lobo. Eles usam a expressão facial e a linguagem corporal para mostrar o que estão dizendo. Os lobos, preste atenção, os lobos observam por horas as suas presas, preste atenção, procurando os feridos, diga, procurando os feridos, ou os mais vulneráveis, mancos, doentes, feridos e os que cometem mais erros. Vou repetir, os lobos, quando eles chegam na colina, de longe, eles param. Uma característica do lobo é que ele não se esconde quando ele vai pegar suas presas. Eles fazem questão de chegarem perto delas. Eles não se escondem na espreita como faz o leão, fica abaixado, mas dá muito. O lobo não. Eles fazem questão de aparecer por causa de uma estratégia deles. Preste atenção. Você pensa que o diabo anda escondido? Você pensa que o diabo se esconde? Porque tu está orando? Porque tu está lendo a Bíblia? Porque tu vem para a igreja? O diabo ficou escondido, eu passei a estar escondido. Deus é tão misericordioso contigo, comigo, que não abre os teus olhos espirituais para tu ver onde é que ele está. Mas Pedro dá uma pista de onde o diabo está. Quem crê na Bíblia? 1 Pedro capítulo 5, verso 8.
Pedro diz assim: o diabo, vosso adversário, está onde? Diga ao derredor. Diga ao derredor. Diga: o diabo está perto de mim, do meu lado. Você que não vê, mas ele está lá. Ele não se esconde, ele não precisa estar escondido. É Deus, olha para cá. Quando o profeta diz assim: a razão de você não morrer é a minha misericórdia. Porque se eu abrisse os teus olhos espirituais, tu estaria na igreja orando sempre, todo o tempo, toda hora. Eu sou tão misericordioso contigo que eu não permito tu enxergar o mundo espiritual. Olha para cá. Diga: os lobos observam as suas presas de longe, procurando os mancos, doentes, feridos e os que cometem mais erro. Irmão, eu assisti um documentário. Os especialistas passam, esses caras são fenomenais. Irmão, uma lente de alto alcance. O cara jogou em cima de um lobo alfa e disse no documentário assim: muitos de vocês que estão assistindo, por não ser especialista, não sabem por que aquele lobo, no meio daquela multidão de animais, escolheu aquele único. Engraçado é que ele ia filmando na lente e o lobo só focava naquele ali. O lobo, olhando de longe, se aproximou e começou a procurar. Ele identificou um, focou e correu atrás só daquele. E o especialista diz assim: por que ele está correndo só atrás daquele? Alguma coisa ele viu que não somos capazes de identificar. Aí ele pegou a máquina dele, irmão, e jogou em cima. E ele identificou que a pata de trás da presa estava travada. Uma das patas estava travada. E o lobo viu o que ninguém estava vendo. Diga: ao diabo, por me observar todo dia. Diga: por me observar todo dia. Conhece os meus defeitos, as minhas fragilidades. E é aí onde ele vai atacar. Por que tem crente que canta aqui, prega aqui, quando chega ali, amanhã está quase desviado? Qual é a primeira coisa que eu digo para quem faz a obra do Senhor ali no curso de homilética? Quem faz o curso de homilética sabe qual é a primeira coisa que a pessoa deve estar preparada. O quê? Quem faz o curso lá? Vamos lá. Equilíbrio emocional. Se você quer fazer a obra do Senhor e não tem equilíbrio emocional, você vai morrer. Porque há uma intensidade, uma batalha emocional gigantesca, uma pressão emocional sobre a tua vida gigantesca. Tenta querer fazer a obra do Senhor para tu ver. Tem crente assim: pastor, é moleza pregar. Eu já coloquei vários irmãos para pregar aqui. Na semana que ele vai pregar, o pau tora no lombo. Não aguenta a pressão, ele diz: pastor, prega aí no meu lugar que eu não aguentei. Pensa que é fácil, irmão? Pensa que é fácil? Pensa, quando tu vai pregar, para tu ver a tensão emocional, passa que o inferno inteiro se levanta contra você. É por isso que às vezes eu fico orando e pedindo ao Senhor: abra o entendimento dos levitas da igreja. Canta aqui no domingo, mas o pau vai quebrar na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, e não é aqui em cima não, é lá na tua casa. É como o teu emocional está. Se tu não tiver equilíbrio emocional, tu vai se desviar, irmão. Mas vamos para o lobo. Para os lobos é mais fácil, presta atenção, para os lobos é mais fácil identificar os mais frágeis quando eles estão em movimento e correndo. Sabe por que os lobos não se escondem? Os lobos fazem assim, ó, está ali a presa. Eles observam lá de cima e se aproximam. A matilha, a alcaté se aproxima, o bambu se aproxima. E eles ficam perto. Presta atenção, por que eles ficam perto? Irmão, Jesus é lindo demais. Por que o lobo fica perto
fazer com que elas fiquem em movimento. E quando elas ficam em movimento, o lobo identifica quem está manca, quem está ferida, quem não tem força, quem é as mais frágeis, qual é o animal fêmea que está grávido, que está com a barriga, se tem um filhote, porque quem estuda o mundo animal sabe que os grandes animais, muitas vezes, ele esconde, quando ele sabe que tem um lobo nas montanhas, ele esconde atrás dos maiores os seus filhotes, para o lobo de longe não ver. E o lobo se aproxima para os pais passarem e o lobo olhar os menorzinhos, as que estão grávidas, as que estão com um defeito, as que estão com feridas, as que estão mancando, e é aí aonde ele vai agir. Deixa eu dizer uma coisa sobre a característica do lobo. Irmão, Jesus é extraordinário. Você sabia que o lobo não ataca animais saudáveis? Os lobos não atacam animais saudáveis. Você sabia que o diabo não ataca crente saudável? Que está lendo Bíblia, que está orando, que está buscando Deus, que está jejuando, que está vigiando, que está saudável na presença do Senhor. Ele vai procurar as que estão feridas, as que estão mancando. Vem para a igreja na terça, aí pula a quarta, aí vem para o domingo. Olha, mancando. Aí só anda terça, quarta, domingo. É assim, terça, quarta não vem. Aí pula, aí pulando. Aí só vem sábado, domingo, e o diabo só observando. Olha, ele não foi no ar. Quinta não foi também, ele foi em casa. Netflix. Olha quanto tempo ele passa no Instagram. E o lobo olhando. E o lobo olhando. E engraçado, e ele se aproxima. Quanto mais ele se aproxima, a intenção deles se aproximarem, preste atenção, não é outra coisa para eles ficarem em movimento. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, Jesus é lindo. O diabo vai identificar os teus defeitos. Não é quando tá tudo bem. Tu só sabe o poder que a tua fé tem. Tu só sabe se tu é um crente verdadeiro no fogo cruzado. Eu sou filho de Deus. É? Olha Jó. Olha Jó. Deus chega para Satanás e diz: Satanás, tu viu Jó? Vi. Crente, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo, o lobo, também. Tudo vai bem para ele? Toca no que ele tem, para ver se ele continua fiel. Quem é crente em Jesus? Levanta a mão aqui. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta, deixa a mão levantada. Fica com medo não. Não fica com medo não, fica tranquilo. Deixa a mão levantada, você que é crente. Muitas e muitas vezes Deus permite as circunstâncias virem sobre a tua vida para saber se tu é crente mesmo. Tu é crente? Tu quer fazer a minha obra? Pastor, eu quero fazer a obra. Eu quero cantar. Eu quero pregar. Eu quero evangelizar. Eu vou morrer. Eu vou evangelizar. Eu vou pregar. Eu quero cantar. Aí Deus diz assim: quer? Peraí. Aí Deus dá aqueles assobios, como se assobiar. Lobo alfa. Quer cantar. Quer pregar. Aí o lobo chega. A primeira coisa que ele vai fazer para identificar se você está ferido ou não é colocar você em movimento. Vem para a igreja, vai evangelizar, vai visitar, vai isso, vai aquilo, e aí que ele vai ver as tuas fragilidades. Por que Jesus mandou olhar para o lobo? Cuidado. Tem mais. Ele é um dos maiores predadores do reino animal, uma máquina de matar. Eles carregam morte, divisão e destruição. Você sabia que o lobo só mata depois que ele divide? A estratégia do lobo é no meio da multidão, preste atenção, no meio da multidão, o lobo alfa, ele procura, identifica, preste atenção, ele identifica, quem identifica é o alfa.
Mas para ele matar, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a presa do meio do outro rebanho. Tirar ela, e ela corre. Quando ela corre, ele corre só atrás daquela, esquece todo o rebanho, é só foca naquela. Por isso que muitas vezes, a primeira coisa que o diabo vai fazer para destruir tua vida e a minha, é nos dividir. E aí, quando tu está dividido, um irmão para um lado, um irmão para o outro, outro para um lado, para o outro, aí ele dá o bote. Aí ele chama a gangue dele, o bando dele. Vai dizer aí, agora, pá! O diabo não ataca, irmão, no coletivo, ele ataca no individual. Tu pensa que o diabo vai atacar aqui? Está cheio de crente da unção, irmão. Do jejum, da oração, a semana inteira orando. Está cheio de crente aqui. Você acha que o diabo, irmão, volta e meia, o diabo se manifesta. Sabe aonde mais ele vai se manifestar? Na tua casa, na tua privacidade, no teu particular com os teus amigos. É lá onde ele vai se manifestar. É lá onde ele vai tentar dar o bote. Ele vai te tirar do meio do rebanho. Ele vai tirar você do meio dos mais fortes, porque os mais fortes podem revidar, principalmente com o búfalo. Eles vão revidar, não vão deixar a presa pequena, o mais ferido, deixar os lobos vir atacar. Eles vão proteger. Então o que ele faz? Ele tira dali para matar no particular, no privado. Por que o diabo muitas vezes não vem ensinando nada dentro da igreja no culto do domingo? Ele se anda lá na casa, lá na conversa lá naquelas conversinhas. Ele se anda lá, é lá onde ele manda bote. E tem mais, preste atenção. Lembra que eu disse para vocês que o lobo, ele consegue identificar a sua presa a 5 km? Amém? São animais territoriais. A 5 km de distância eles identificam as suas presas e já passam a estudá-las através de 3 coisas. A 5 km de distância o lobo está estudando já a sua presa por 3 fatores importantes. Primeiro, cheiro dos pelos deixado pela presa. O cheiro do pelo diz para o lobo se a vítima é forte ou fraca. Irmão, se o lobo é capaz de identificar e saber se tu está forte ou fraco, o lobo, físico, animal, imagina o diabo. Se o lobo é inteligente, o diabo é infinitamente mais inteligente do que o lobo. Se o lobo, através de um simples assim, ó, ele sabe se a vítima que está à frente dele é fraca ou forte. Segundo, o cheiro da saliva que as presas deixam nas relvas. Elas vão comendo e o lobo passa por ali sem o cheiro da saliva que fica na relva. Olha para cá. O cheiro da saliva diz para o lobo se a vítima é velha ou se está cansada. E ele vai andando. O cheiro deixado nas pegadas. Olha para cá, irmão. Irmão, quando eu vi isso, o cheiro deixado pelas peles, a pele, o pelo vai caindo, o pelo dos animais vai caindo, e o lobo sente partículas, ele sente o cheiro. Olha para cá. As tuas roupas, a tua maneira de se vestir identifica parte do teu caráter. A tua saliva, presta atenção, a tua roupa diz se tu é forte ou se tu é fraco. Se tu é um crente forte ou se tu é um crente fraco. Irmãs que diz que é cheio do poder de Deus, dá um sal, uma roupazinha bem aqui, que para lá é assim, 1, 2, 3, 4. Irmão, eu leio livros de psicologia comportamental e sei quando uma mulher que sai para balada, a roupa que ela sai o que ela quer. Oh, glória a Deus. A maneira como a mulher se senta diz intencionalmente o que ela está dizendo. E olha que eu não sou psicólogo, hein? Eu fico pensando nos especialistas. A maneira como tu te senta diz quem você é. A maneira, engraçada, irmão, quem é especialista sabe. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é especialista em ócio, em esse tipo de coisa, e ela disse que a maneira como a pessoa anda identifica qual o problema físico nela. A Jéssica, que é especialista nessa área aí, eu acho que ela sabe melhor, muito melhor do que o que eu estou dizendo. Ela está entendendo isso aí. Sabe, se você tem problema na coluna, se anda assim,
Por exemplo, um crente que anda assim, você acha que ele é cheio de Deus? Ou ele é um executivo? Você acha que o executivo vai para o trabalho desse jeito? Quem acredita que o homem desse é o executivo? Sim ou não? As tuas roupas identificam se você é forte ou fraco. O cheiro da saliva identifica, preste atenção, se tu é velho ou se tu está cansado. O que tu fala? O que tu fala identifica se tu está cansado. Identifica se tu está cansado. E outra, o cheiro deixado nas pegadas. Diz para o lobo se a vítima está doente ou está ferida. O teu andar, lembra que a palavra diz assim: se você está nele, deve andar como ele andou, deve andar como Jesus andou. O teu andar identifica se tu está ferido ou se está doente. Dois grandes impérios do mundo antigo usam a figura do lobo. A Grécia usa a figura do lobo como ordem do Deus da luz e da ordem. E os romanos associam ao Deus da guerra. Por que esses dois grandes impérios usam a figura do lobo e não a figura do leão? Porque eles sabem que o lobo, em sua ferocidade, é mais mortal do que o leão. Dificilmente uma vítima que o lobo procura matá-la, que ele não consegue destruí-la. E para terminar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem 13 referências ao lobo na Bíblia. Os judeus entendem que todo falso profeta, sacerdote e líder é um lobo. Tem várias referências. Jeremias capítulo 5, verso 31, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29, vou citar só esse texto, tem vários aqui. Paulo disse, quando ele estava se despedindo da igreja dos irmãos de Éfeso, ele disse assim: eu temo que na minha partida, lobos vorazes irão entrar no meio de vós e irão destruir o rebanho. Olha para cá, fica de pé. O falso profeta descrito em Apocalipse é uma besta sob o poder do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o lobo, animal, é capaz de identificar a sua presa através simplesmente de um cheiro, eu fico pensando no diabo em relação a você. Agora olha para cá. Lobo versus ovelha. A ovelha, as características da ovelha. Primeiro, ela não tem impetuosidade em velocidade. Ovelha não corre muito. Diga, ovelha não corre muito. Não confunda a ovelha com cabra montesa. Ovelha não corre muito. Segundo, características negativas da ovelha. Toda ovelha é míope. Ela não enxerga a longa distância. E dependendo de onde o lobo está, irmão, ele se torna camuflado. Toda ovelha é míope. Segundo, toda ovelha tem medo de águas correntes. Por isso que o salmista, do pastor oriental, lá de Salmo 23, diz assim: e guiou-me a águas tranquilas. O pastor oriental, quando ia dar água para o rebanho, preste atenção, ele ia na fonte correnteza lá em cima, colocava pedra sobre a correnteza que ia descendo e fazia uma piscina de águas tranquilas para a ovelha beber. Quarto, ovelha não sabe nadar, irmão. Diferente do lobo, que nada. Em outras palavras, sabe qual é a defesa da ovelha? Sabe qual é a defesa da ovelha? O pastor. A defesa da ovelha é o pastor. Por isso Jesus diz assim: o meu povo perece quando os pastores estão dispersos. Fere o pastor, dispersa o rebanho. E uma vez que o rebanho fica disperso, fica vulnerável à ação do lobo. Conheço pessoas que saíram da igreja, olha para cá. Conheço pessoas que se desviaram da igreja, saíram da igreja. Eu não vou mais para a igreja porque eu não gostei disso ou daquilo. Ele não sabe que o lobo já vinha estudando ele há tempo. E como ele está sozinho agora ele vai atacar. O maior problema da igreja hoje, olha para cá, é não estar debaixo de uma autoridade espiritual. Tem gente que não entende isso. Você está debaixo de uma autoridade
espiritual. Isso é importantíssimo. Você está sob uma proteção. Por isso que o salmista diz assim: Senhor, debaixo de tuas asas eu estou seguro. A ovelha chamada Davi sabia que debaixo das mãos de Deus ele tinha proteção, porque Davi sabia que o seu Deus era o seu pastor. E o diabo lobo, quando ele vem para o rebanho, a primeira coisa que ele identifica é o pastor. A primeira coisa que o lobo vai tentar intimidar é o pastor. Por isso Jesus, quando ele foi preso, a Bíblia diz que todos os demais foram dispersos. Se preste atenção, por isso a importância da cobertura espiritual para quem prega. Paulo, por muitas vezes, orava e dizia assim: ei, irmãos, eu rogo a vocês a oração, para que Deus me abra a porta da palavra e me dê força para conseguir lutando e pregando. O lobo está nos observando constantemente. O diabo nos observa constantemente. Ele sabe onde tu é forte, ele sabe onde tu é fraco, ele sabe onde tu é ferida, ele sabe se você está bem, ele sabe se você está mal. Olha para cá. Não se engane com o diabo. O diabo sabe quem é você. Ah, eu vou me esconder do diabo. Não adianta. Eu vou trancar dentro do meu quarto, lá e não entro, eu vou para a igreja. Essa ideia, irmão, de lendas urbanas, lendas medievais, dizendo que a pessoa que estava dentro da igreja estava protegida, ou então bastava colocar uma cruz no pescoço, estou protegido de todo mal, ou então fazer um colar de alho e colocar no pescoço, ou então se benzer com água benta. Olha para cá. Você, quem tem uma Bíblia, levanta a mão. Você tem uma Bíblia, não te protege do lobo. Quem vai te proteger do lobo é saber se você realmente está bem na presença do Senhor, se você está cumprindo isso aqui. Quem entende isso aqui? Olha para cá, eu falei do lobo, não falei nem do diabo, falei do lobo. Se o lobo é capaz de identificar a sua presa, eu fico pensando, e o diabo ao teu respeito? E a pergunta que eu faço é: quem você acha que é? Pastor, o diabo não pode comigo. A minha avó dizia isso. O diabo não pode comigo. Irmã, minha avó era endemoniada. Na verdade, o demônio não usava a minha avó. A minha avó usava o demônio. Estou falando sério, irmão. Muitas e muitas vezes eu percebi que o demônio queria tirar folga naquela semana, e a minha avó dizia assim: não, essa semana você não está de folga não, você vai me usar mais. E a minha avó sempre dizia assim: o diabo não pode comigo, meu filho, eu sou mais poderoso do que ele. E eu olhava para ela e sabia que ela estava possessa. Quantos crentes que batem no peito, Provérbios capítulo 30, verso 12, e diz que tem Deus, e as suas ações conhecerão a árvore pelos seus frutos, e as suas ações identificam se você está ferido, se você está machucado, quem você é. Quem entende isso aqui? Eu estou falando isso aqui para você, mas o lobo te conhece. O diabo te conhece. O diabo sabe se tu está ferido. O diabo sabe se tu está mancando. O diabo sabe, tem crente que só anda, irmão, através de bengala, ou então através da ajuda do outro. Ele nunca consegue andar ou ter força através dos seus próprios pés. É sempre os outros. Tem crente, deixa eu dizer uma coisa para você para terminar aqui. Tem mulher que só é crente por causa do marido. Se o marido morrer ou se desviar, a mulher desmorona. Tem marido que só é crente por causa da mulher. Se o diabo desviar ela ou ele ou ela, o cara se desvia. Quem está entendendo isso aqui? A pergunta é: onde é a tua escola? Qual é a escola que você tem? Tem alguém entre nós
que sabe que está ferido, sabe que está machucado, sabe que fez coisas erradas, e o lobo viu. Hoje Jesus está aqui para passar a ferida. Hoje o pastor de nossas almas estão aqui. Jesus, o Filho de Deus, está aqui. Aquele pastor que Davi falou sobre ele no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O pastor de nossas almas está aqui para passar ferida, para que você, para mostrar, para que seja curada, por logo não identificar essa fragilidade em você. Se você está, estenda as mãos aí, não precisa vir aqui, estenda as mãos só, estenda as mãos. Boa. Vai levantando a mão, levanta. Não tenha vergonha não, irmão. Isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baixa a mão. Eu não tenho autoridade, não estou aqui para julgar ninguém. Não tenho autoridade para apontar o dedo indicador e te acusar dos seus efeitos. E o diabo não tem legalidade para fazer isso sobre a tua vida, porque quem morreu por você foi Jesus. Não foi eu que morri por você, foi Jesus que morreu por você. E ele está aqui hoje. Ele prometeu em Mateus 18:20, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E ele está aqui hoje para passar o óleo, o bálsamo sobre a ferida. Hoje é Santa Ceia. Não deixa o lobo perceber a tua fragilidade. Toma a ceia. Aproveita esse momento que eu vou orar e peça perdão. Ele passou no comando de nosso. Senhor, passa teu bálsamo em minhas feridas. Não deixa o lobo ver as minhas feridas, Pai. Não deixa o lobo ver eu mancando. Não deixa ele ver eu castigando, Senhor. Não deixa ele ver, meu Pai, que ele, quando sentir o cheiro sobre mim, sinta o cheiro do teu bálsamo santo. Que ele não consiga sentir o cheiro da minha fragilidade, da minha fraqueza, da minha pequenez, mas quando ele sentir o cheiro, ao se direcionar a mim, que ele sinta o cheiro da unção. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, e que as tuas vestes sejam sempre brancas, diz a palavra do Senhor. Que seja derramado sobre a tua vida, e que tu seja lavado com o sangue do Cordeiro de Deus, para que o lobo, ao olhar para você, sinta o cheiro do sangue de Jesus derramado sobre a tua vida. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, peça perdão ao Senhor. Peça perdão, peça perdão, peça perdão. Peça perdão, diga para ele: Senhor, não deixe o lobo olha a minha fragilidade. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Conserta o meu tornozelo, Senhor, para que eu ande direito. Traz bálsamo no meu coração, não deixa ficar sangrando, não deixa ficar ferido. Passa, Pai, limpa, limpa, limpa minha alma, limpa, limpa, limpa. Não deixa o lobo sentir o cheiro de minha pequenez. Eu vou orar, fecha teus olhos, Pai. Teus filhos que levantaram as mãos, perdoa os seus pecados e passa o bálsamo, Senhor, sobre a vida deles, para que quando o lobo se aproximar, Pai, sinta o cheiro do sangue do Senhor sobre a vida deles, e vejam a perfeição e não identificam a fragilidade. Dá força aos filhos para permanecerem de pé, dá coragem para eles prosseguirem avante, dá unção de Deus, dá sabedoria para discernir as ações do diabo, e usa, Pai, como uma ovelha forte para estar sempre ao lado, Senhor, do Senhor, que é o nosso pastor.
do Senhor e da tua proteção. Em nome de Jesus, perdoa os pecados, Pai. Em nome de Jesus, e fortalece os teus filhos que estão mais fortes. Fortalece mais, Jesus. Dá mais ânimo, dá mais coragem, dá mais poder. Eles precisam mais e mais e mais e mais. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja.